Nem só de matéria, de conteúdo vive o ser humano, né? Bora fazer um exercíciozinho que é pra gente ficar relax, ficar na boa e entender que aprendeu de verdade. Sabe como é que é, né? Você só entende se você aprendeu ou não. A hora que você faz aquele exercício, tira aquela notinha assim, bacana, aí você percebe, não, agora eu aprendi. Maravilha. Então, ó, vai chegando aí que a gente tem exercício para você. Hoje é o primeiro vídeo de correção. Nós vamos ter duas aulas de correção para variar, né? Já tem um tempo aí que eu tô fazendo duas porque é muito exercício para corrigir e vamos chegar lá que aí eu falo mais para você no caminho. Bora, chega na vibe. Aí para você, o nosso módulo Linguagem Estilística e Semântica, eu já falei isso 724 vezes, tudo bem. E aí nós temos hoje a primeira parte dos nossos exercícios, que são os exercícios de funções da linguagem. Beleza? Mas aí você fala assim, mas pera, que exercício que é que a gente vai corrigir? Que eu não vi exercício nenhum, você não viu exercício nenhum? Então para tudo. Vai aí na descrição do vídeo, vai ter o PDF para você baixar os exercícios. Você vai baixar, você vai fazer. Eu tô falando igual o Silvio Santos, né? Você baixa os exercícios, senta com toda a calma e paciência do mundo, faz os seus exercícios. É colocado de uma forma que você não precisa imprimir. Não, se você quiser, beleza. Se você não quiser, não precisa. Você consegue abrir na tela do celular, ele está em duas colunas, então dá para você ampliar, é o que a gente vai fazer aqui. Baixa para você fazer e você entender se você aprendeu mesmo tudo que a gente trabalhou sobre linguagem estilística e semântica. Lembrando que nós hoje vamos trabalhar as funções da linguagem nessa primeira parte dos exercícios, tá bom? E eu vou ser rápido porque como tinha muita aula, tem muito exercício, ok? Vamos abrir aqui a nossa tela com o PDF. Aqui PDF, não, mas é muito bonito, né? Maravilhoso, que coisa linda. Olha só, você baixa aí o seu PDF, ele vai abrir para você desse jeito, quase desse jeito, né? Porque é óbvio que se eu estou gravando as aulas de correção agora, elas não estão aparecendo aqui embaixo ainda, ó, aqui onde eu estou circulando agora para você. Mas já tem aí todas as aulas para você. Você pode clicar que você acessa as aulas aí direto do PDF. Olha que maravilha. Uma beleza. E agora nós vamos começar, então nós vamos direto para a nossa correção. Como eu falei para você, é só a gente ampliar aqui, ó, que já fica bem grande para você conseguir ler direitinho. E olha que beleza. Questão número 1, funções da linguagem. Lembrando que nessa primeira parte nós vamos falar só de funções da linguagem. Eu vou ser rápido. Se você tiver dúvida, coloca suas dúvidas nos comentários, porque você que já pegou o PDF já viu que tem muito exercício, então não dá para ficar demorando não, senão fica uma aula muito grande, vai cansar você, vai me cansar e vai cansar todo mundo. Semântica. Semântica do grego. Eu não vou ousar pronunciar isso aí porque eu não sei, mas aí tem semantica, plural neutro de semantikos. Semantikos. Derivado de sema, sinal. Então, semântica é derivada de sinal. É o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como palavras, frases, sinais e símbolos. E o que eles representam, a sua denotação. Nós temos aula de denotação e conotação aqui, já falei várias vezes. Card para você assistir a aula de denotação e conotação aqui no Puxa Língua. Continuando a leitura do nosso texto, a semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. Outras formas de semântica incluem a semântica nas linguagens de programação, lógica formal e semiótica. Muito bem. Passando aqui para o outro lado, continuando, a semântica contrapõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a primeira se ocupa do que algo significa, a semântica se ocupa do que algo significa, enquanto a segunda, a sintaxe, se debruça sobre as estruturas ou padrões formais do modo como esse algo é expresso, por exemplo, as relações entre predicados e seus argumentos. Disponível em PT, não é do PT não, pelo amor de Deus, pt.wikipedia.org. Hoje em dia, a gente bota as páginas de Portugal, o povo acha que é do PT. Não, não é não. É porque é de Portugal. pt.wikipedia.org, acesso em 27 de setembro de 2021, fragmento. E aí tem o enunciado para você, o comando da questão.
Verbetes de dicionários e enciclopédias possuem função metalinguística. Não se esqueça disso. É óbvio que eu não vou ficar falando, tem aula de metalinguística, olha o card, porque não vai ter nem card suficiente. Aí no PDF já tem os links de todas as aulas. Verbetes de dicionários e enciclopédia possuem função metalinguística, porque explicam palavras e expressões da língua. E assim tem-se a língua explicando a própria língua. A gente estudou isso. Além da função metalinguística, qual outra é fortemente perceptível no texto semântica? Explique por que motivo essa outra função aparece juntamente à metalinguística em verbetes e dicionários e enciclopédias. Muito bom. Qual é a outra função da linguagem, além da semântica, que nós temos nesse texto aqui e em todos os textos que são verbetes de dicionário e enciclopédia? Como a gente já falou, é a língua explicando a própria língua, por isso tem função metalinguística. Mas também tem função referencial ou denotativa, porque o foco desse texto está no próprio assunto. Então, geralmente, esse tipo de texto, verbete de dicionário, enciclopédia, eles também têm foco no assunto. Então, eles são, ao mesmo tempo, em função referencial ou denotativa e função metalinguística. As duas coisas caminham juntas aí. Ok? Então já está aí a resposta e a explicação para você. Como eu disse, eu não vou demorar. Então, se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E se você quiser fazer o exercício junto com a correção, se você não quiser fazer ele antes, você pausa aí, a hora que a gente terminar de ler o enunciado, você pausa. E aí depois você dá o play de novo para continuar vendo, tá bom? Muito bem, exercício número 2. Aí nós temos texto 1 e texto 2. Vamos ver o texto 1 primeiro. Francis Gleidson tem um sonho, trabalhar com cinema, mas ele não quer ser ator, produtor ou diretor ou qualquer função do gênero. Ele quer ter um cinema, uma sala de exibição, daquelas com bilheteiro, carrinho de pipoca na entrada e fila de gente para entrar. O filme em si pouco importa, desde que tenha muita ação, aventura, um pouco de romance, suspense, boas risadas. Ou seja, um programa completo. E é essa paixão que o move em Cine Hollywood. A resposta nacional para títulos obrigatórios como o italiano Cinema Paradiso, de 1988, ou o americano Cine Majestic, de 2001. Ou Majestic, sei lá. A diferença da versão verde e amarela em relação aos similares estrangeiros é o tom assumidamente ingênuo. A comicidade aqui tanto pode apelar para o onirismo, que é relativo aos sonhos, como para a falsa realidade. Esse texto está disponível em papodecinema.com.br, acesso em 27 de setembro de 2001 e é também um fragmento, Texto 2, tirando o microfone um pouquinho de perto para não estourar, né? Texto 2, nós temos aí a capa do filme, o pôster do filme, né? Temos aí Francis Gleidson, estrelado por Edmilson Filho. E aí temos algumas avaliações. É Genial, Um Tesouro, por Luiz Joaquim, da Folha de Pernambuco. De cá, Arretado, Cinema Paradiso Brasileiro. É o Pedro Martins Freire, do Diário do Nordeste. Não é parente da Juliette, não, viu? Só porque é Freire, você tá achando que é cacto, né? Não. Ó, e aqui nós temos outros, né? Outros nomes dos atores, beleza, tem o Falcão, tem João Neto, Miriam Freeland, muito bom. Esse texto está disponível em capascomedia.blogspot.com, acesso em 27 de setembro de 2021, adaptado. Considerando os textos lidos e seus conhecimentos sobre funções da linguagem, explique a metalinguagem existente no filme Cine Hollywood. Se você quer uma pausinha para você responder, dá sua pausa aí. Se você não quer, vamos para a resposta. Olha só. Como o filme Cine Hollywood é um filme que fala sobre filmes, sobre cinema, sobre a criação de filmes, ele está fazendo metalinguagem na medida que é a linguagem, um tipo de linguagem sendo usado para falar daquela mesma linguagem, né? O filme falando sobre a própria criação de filmes. Ok? Então, essa é a metalinguagem existente no filme Cine Hollywood. É um filme que tem em si a metalinguagem. É óbvio que no enredo vai ter outras coisas, outras funções da linguagem mais diversas possíveis. E aí, assim, pode ter poética, pode ter
função referencial, pode ter vários tipos. Mas tem também a metalinguagem no momento em que o filme fala sobre a criação de filmes, ok? Então essa é a nossa questão número 2 para você. Questão número 3. Compre de uma mãe empreendedora. O texto está disponível em não espere pela sexta.com.br. Acesso em 27 de setembro de 2021, adaptado. O texto possui forte presença da função apelativa, que também a gente chama de função conativa da linguagem. Quais características do texto tornam isso perceptível? Quais características mostram que é função conativa? Bom, primeiro que é um texto de certa forma de cunho publicitário, que geralmente tem muito a indução à pessoa a tomar uma atitude. E aí o próprio verbo no imperativo também é uma característica da função apelativa da linguagem. Tem verbos no imperativo porque está mandando o interlocutor fazer alguma coisa, está ordenando. Então o foco da função apelativa ou conativa, como você lembra bem, está na pessoa para a qual você está produzindo o seu texto, está no seu interlocutor. Se você cria um texto, o foco está na pessoa para quem você está criando. Então, quem criou esse post tinha foco no leitor. É fazer o leitor tomar uma atitude. Então, usar o verbo no imperativo, né, o verbo que está mandando. Lembrando que os verbos no imperativo eles têm essa característica de ordenar. Nós temos uma aula aqui no canal que fala um pouquinho disso na parte... agora eu não lembro bem, que tem bastante tempo que eu fiz essa aula, ainda era ao vivo. Mas tem uma aula sobre uso do imperativo e tal. Eu vou deixar o card para você aí, eu acho depois, e deixo o card para você aí, para você assistir também. Não está tratando, né, do tempo imperativo e tal, do modo verbal imperativo e os tempos verbais, etc. Não, porque a gente ainda vai falar disso no futuro. Mas fala um pouco das características, né, de textos no imperativo. Eu não lembro agora, mas depois eu dou até uma olhada aqui e vejo se eu descubro. Então, isso aí já é uma característica. O foco no leitor é uma característica do texto da função conativa e apelativa da linguagem. Isso tudo aí você pode apontar na sua resposta como características que mostram que esse é um texto em função apelativa da linguagem, ok? Existe um apelo para que o interlocutor tome uma atitude, para que o interlocutor faça alguma coisa. E isso aí fica muito claro no nosso texto aí. Eu ainda estou aqui procurando, eu acredito que é uma aula sobre tipos textuais, ok? É isso mesmo, é sobre tipos textuais que vai ter o tipo textual injuntivo. Então, eu já deixei o card aí no minuto 12, só você clicar aí, aparece um izinho aqui no canto, é só você clicar aí que já vai aparecer esse card sobre tipos textuais para você. Muito bem, vamos ver o próximo exercício. Aí a gente já descobriu as características. É só você voltar na aula que a gente tem um slide com as características direitinho e você vai ver que todas se encaixam aí, tá bom? Tá simples demais, tá fácil demais. Vamos para a questão número 4. Olha, uma nuvem de palavras. Adoro nuvem de palavras, acho uma maravilha. Nuvem de palavras. E nós temos aí um monte de coisa que não tem nem como a gente ler, né? Mas vamos ver as que estão maiores. Tem um... Tá me ouvindo? Alô? Oi? Oi? Você tá aí? Olá? Alô? Oi? Me dá um sinal. Deixa eu ver as menorzinhas. Você tá entendendo? Tá me ouvindo? Você tá aí? Não é mesmo? Tá por aí? Alguém ouvindo? Então, são algumas das palavras e expressões que estão nessa nuvem de palavras, disponível em projetoacademico.com.br, acesso em 27 de setembro de 2021, adaptado. Ao observarmos a nuvem de palavras, podemos perceber a existência de diversas palavras e expressões que, quando inseridas em um texto, ativam... Olha que bonito, né? Eu estou ficando bom para fazer isso. Eu vou começar se um dia, né, eles voltarem a fazer a certificação para escrever questão para o Enem, eu vou começar a escrever. Ela ficou bonito mesmo, gostei. Apesar que eu acho que não tem, já tem as escolas específicas que fazem, né? Me lasquei. Então, ao observarmos a nuvem de palavras, podemos perceber a existência de diversas palavras e expressões que, quando inseridas em um texto, ativam uma determinada função da linguagem. Qual é essa função? Tempo para você. Tempo!
É claro, tá fácil essa aí também, né? Me ajuda aí, eu sei que você sabe. É a função fática da linguagem. É aquela função de contato da linguagem. Então, esse tipo de palavra é quando você quer manter uma conversa ativa, quando você quer manter o assunto circulando, você vai usando esse tipo de palavra aí para poder segurar a pessoa, ok? E agora eu te pergunto, quais são as características da função fática da linguagem? Função fática ou de contato? Bom, ela tem o objetivo de estabelecer o contato verbal. Né? Eu falo assim, que às vezes, até quando você está conversando presencialmente com a pessoa, ela fica te tocando. É até uma forma de fazer essa função fática além do verbal. Ela fica te encostando. Então, é a função, é uma das características da função fática. Outra é que ocorre em situações do dia a dia quando a gente está começando uma conversa. Se você vai começar a conversa, você fala: Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, olá. Olá, que tal, como te va? Não, desculpa o espanhol péssimo. Então, você vai usar para iniciar uma conversa ou para manter essa conversa, até para terminar às vezes. Ela é de contato, mas na hora que você vai terminar a conversa, tchau, tchau, com Deus também. Acaba sendo função fática. É em Minas Gerais, né? Os mineiros que adoram com Deus também, só. Então, isso tudo é função fática. Se a conversa tá ali desanimando e tal, e você quer retomar, você. Então, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Ou se não fala, olha aqui, espia. Nós em Minas falamos muito espia. E é isso aí. É, Então, isso acontece quando os interlocutores usam determinadas palavras, expressões, frases só para manter o diálogo ativo. Ok? Essas são as características da função fática da linguagem. Vamos para 5. Agora é pauleira. Ó, e eu vou falar uma coisa para você. Pode ter mais de uma. E tá pedindo Deixa eu ler primeiro o comando, né? Identifique a função ou as funções da linguagem predominantes em cada um dos textos a seguir. Predominantes, presta atenção. Circular a palavrinha aqui, ó. Que você não precisa fazer todas, não. É só aquela que predomina. Se você quiser achar todas, não tem problema. Se você encontrar alguma que a gente não mencionou aqui, deixa aí para mim nos comentários. A gente vai discutindo isso aí ao longo do tempo, tá bom? Então, vamos ler cada um dos textos e a gente identifica a função de linguagem predominante em cada um. O primeiro texto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas essa é com cara de Bonner, né? Boa noite. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou que 280.145 pessoas se inscreveram na nova chamada do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, aberta para quem teve isenção do pagamento em 2020, mas faltou nas provas e não justificou a ausência. Número representa um aumento de 9% no total anterior de inscritos, que era de 3.109.762. Quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022, nas mesmas datas em que a prova será aplicada para adultos privados de liberdade e jovens cumprindo medida socioeducativa que inclui prisão de liberdade, o chamado Enem PPL. Então esse texto está disponível em g1.globo.com, acesso em 27 de setembro de 2021, fragmento, é um pedaço de notícia, só por ser um pedaço de notícia você já sabe que ele tem que ter qual função? Referencial ou denotativa. Notícia, reportagem, determinadas partes de narração, verbete de dicionário, enciclopédia, tudo isso tem função referencial ou denotativa porque o foco está no assunto. Ok? Próximo. Essa eu adoro. Olha só, minha cidade, Divinópolis, Minas Gerais,
Não tem umas coisas muito bacanas, não. Agora abriram aqui um McDonald's. Toda vez que eu passo na porta, parece que tá tendo show do Alok, né? Lotado. O povo tá achando assim a maravilha. Então, não é uma cidade que tem muita coisa boa. Mas tem essa pessoa aí que é daqui e que assim, e que representa bem a gente só aparece na imprensa por imprensa nacional por motivo ruim. Recentemente teve um caso assim péssimo que teve uma repercussão a nível nacional, um caso de racismo horrível. E então isso acontece muito, mas pelo menos a gente tem aí uma Adélia Prado que é um expoente positivo da nossa cidade aqui. Então eu trouxe uma poesia dela que particularmente eu gosto muito dessa poesia. E aí vamos ler a poesia aí, ó. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele viria com boca e mão incríveis tocar flauta no jardim. Esse pedacinho aí, ó, tá fazendo uma espécie de narração, tá caminhando assim, tentando ir para um lado referencial, mas não tá indo muito bem não. Porque a gente tem, né, uma linguagem um pouco mais poética, já está mais trabalhado, então já tem uma função poética da linguagem. Então, vamos com calma. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele viria com boca em mãos incríveis tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos. Aí ela começou a ir pro pessoal, né? Ou viro doida ou santa. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, por certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos, só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doida? E como a fecharei se não for santa? Então é Adélia Prado, A Serenata, é o nome do poema, em Bagagem, Rio de Janeiro, Record 2003. E aí eu pergunto para você, qual é a função da linguagem predominante? Eu vejo duas muito claras, mas uma predomina em relação à outra. As duas que eu vejo são a função poética e a função emotiva ou expressiva. Geralmente em poesias as duas acabam caminhando juntas, né? Porque você tem a emotividade do eu lírico e tudo mais, e ao mesmo tempo a linguagem poética aí com as metáforas, todas as figuras de linguagem utilizadas, métrica, rima, forma de colocar em verso para deixar o texto bonito. Lembrando que a função poética é tudo aquilo que embeleza o texto, né? Deixa o texto com uma estética bonita, com figuras de linguagem para poder dar uma linguagem assim, sabe, gostosa de você ler. E tem a função emotiva ou expressiva, que é quando se fala do eu da pessoa. Então as duas estão aí. Na minha visão, a que predomina é a emotiva ou a expressiva, porque ela não usa tantas figuras de linguagem assim. Ela usa, por exemplo, ali uma personificação, os cabelos entristecidos. Quem fica triste é a pessoa, mas o cabelo dela está entristecido. Então, ela usa algumas, mas eu vejo que ela fala mais de si. E aí eu vejo que ela é emotiva ou expressiva. Na dúvida, bota as duas aí, que as duas predominam bem, tanto a poética quanto a emotiva ou expressiva. Agora, a próxima é mais ou menos no mesmo caminho, né? Letra de José Henrique Azevedo Lopes da Costa et al., que é muita gente, et al. Não resisto a nós dois. Em Camargo, Vanessa. Ah, Vanessa Camargo. W, Sem Lugar, Sony Music 2005. O texto é: eu gosto de. Ah, não, eu não vou cantar, não, vai ficar muito ruim. Eu gosto de você, eu penso em você, eu só respiro você. Eu tento te esquecer e te deixar pra lá, mas não consigo, não dá. Essa já é, apesar de você ter aí os versos, tudo bonitinho, eu já vejo ela muito mais como emotiva ou expressiva do que o anterior. Porque, ó, eu gosto de você, eu penso em você. Aí você vem com uma figura da linguagem no eu só respiro você. Não tem como respirar a pessoa, né? Uma figura da linguagem. Eu tento te esquecer e te deixar pra lá, mas não consigo, não dá. Só tem uma figura de linguagem, você tem uma rima simplesinha, que é lá e dá, e tem você e o esquecer. Beleza.
Então, nós temos basicamente o que tinha na anterior. Nós temos a função emotiva ou expressiva junto com a função poética. Como ali tem muito eu colocaria como primeiro lugar também uma emotiva ou expressiva. Mas aí fica a seu critério, as duas estão bem balanceadas aí também. Próximo, letra D. Letra D, Kirin. A história maluca do apresentador de um programa infantil adorado pelo público que tem que lidar com o luto. Eu tô doido pra ver essa série. Que tem que lidar com o luto e a separação. Foi a série que mais me deixou feliz neste horrendo ano de 2020. Protagonizada por Jim Carrey, com uns fantoches como coadjuvantes, episódios totalmente nonsense e igualmente divertidíssimos e com um final de emocionar, Kirin me fez sorrir, chorar e, mais importante, me fez abraçar minha TV em gratidão. Apenas imperdível. Globoplay, que é onde tem a propaganda. Esse texto é de Cláudia Croitor, As Melhores Séries de 2020, disponível em g1.globo.com, acesso em 27 de setembro de 2021 e é um fragmento. Funções da linguagem. Ela começa caminhando numa função referencial aqui, ó. Kirin, a história maluca do apresentador de programa infantil adorado pelo público que tem de lidar com o luto e a separação. Até aí ela está sendo extremamente objetiva. Falando sobre a série, o foco está no assunto. Aí ela traz para o pessoal. Foi a série que mais me deixou feliz neste horrendo ano de 2020. Então, uma parte com foco no assunto, outra parte vem para o pessoal. Protagonizada por Jim Carrey, foco no assunto de novo, com os fantoches como coadjuvantes, episódios totalmente nonsense, e aí o nonsense já é pessoal, porque já é uma opinião dela, ela achou nonsense, e igualmente divertidíssimos, é outra opinião dela, com um final de emocionar. Kirin me fez sorrir, chorar e, mais importante, me fez abraçar a minha TV em gratidão, apenas imperdível. Bom, me parece que as partes que são pessoais são maiores, então emotiva ou expressiva, mas tem também uma função referencial nos momentos em que ela foca no assunto. E isso para deixar claro para você, mais uma vez, que geralmente os textos têm 2, 3, 4, 5 funções, todas as funções, pode ser que tenha. É muito raro o texto ter apenas uma. Ele pode ter várias, não tem problema. Elas assim, é um processo fluido, elas se misturam e fica muito difícil de você perceber. Um exemplo, a minha garganta ficou ruim aqui já. Um exemplo, você pode fazer um texto que seja uma campanha de conscientização, pedindo para as pessoas tomarem determinada atitude e fazer uma parte referencial falando sobre as consequências. Por exemplo, bebida e direção. Você pode fazer não beba se for dirigir. Aí você está tentando fazer a pessoa tomar uma atitude. Então é conativa ou apelativa. Mas ao mesmo tempo você pode falar a bebida atrapalha os reflexos, por isso dificulta a direção, etc. Então acaba transitando aí nos dois. Então é muito comum. Ok? Bora seguir então para a questão número 6. Textinho do Garfield. Que tal pizza hoje também? É o John perguntando para o Garfield. O Garfield olha desconfiadíssimo e o nosso querido John fala: o quê? E o Garfield pensa: eu nunca te amei tanto quanto nesse instante. É de Jim Davis, Garfield 2005. Sabendo que Garfield gosta muito de pizza, explique qual é a função da linguagem predominante no pensamento do gato no último quadrinho da tira, ou seja, aqui. Qual é a função predominante aqui? Eu nunca te amei tanto quanto neste instante. Emotiva ou expressiva? Os sentimentos dele. Então, emotiva ou expressiva, lembrando que emotiva ou expressiva é para sentimentos, emoções, opiniões, tudo nisso aí que é pessoal, certo? Que é quando a pessoa que está falando está focando nos seus próprios sentimentos, pensamentos e emoções. E questão número 7. Muito bem, estamos acelerando. É isso aí. Questão número 7 é uma questão de concurso.
num curso não, de vestibular, eu sempre tento trazer umas questões assim, para você que estuda para vestibulares, concurso e Enem. Observe ao lado essa gravura de Esker, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa. Na linguagem verbal, exemplos, aí você tá vendo a figura, né? Uma mão desenhando a outra. Já fragou, não preciso falar nada, eu sei que você é uma inteligência absurda, e eu sei que você já percebeu. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Esker encontram-se com frequência onde? Letra A. Nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante? Não. Letra B. Nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade? Não. Letra C. Na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que trata? Letra D. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso, quando o autor usa as palavras para falar sobre a própria criação literária. É a mesma coisa aí, a mão desenhando a si mesma e a outra desenhando a outra. É o texto, o desenho fazendo o próprio desenho. É uma metalinguagem, ok? Ficou claro para você, né? Então, essas outras alternativas, no jornal a gente teria aí função referencial, no texto publicitário conativa, na prosa científica, referencial também, com foco no assunto. Lá no último, nos manuais de instruções, seria conativa, porque é para ensinar a pessoa, fazer a pessoa tomar uma determinada atitude. Então, o que encaixa para a gente é a letra D na literatura, porque é a única que traz metalinguagem. Certinho? Muito bem. Se você tiver dúvida, eu já falei. Deixa nos comentários, a gente vai discutindo. Adoro responder comentário, acho bom demais. Divertidíssimo. Desabafo. Questão número 8. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Aí nós temos J.E. Carneiro, Veja, 11 de setembro de 2002, fragmento. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, eu estou tentando pegar aqui para eu poder ler melhor. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou a expressiva, pois já está te falando que é a emotiva ou expressiva. Você não precisou ter trabalho identificando, não. Você vai ter que explicar por que que é, ok? É porque o discurso do enunciador tem foco no próprio código? Se o foco fosse no código, ou seja, se o foco fosse na língua, seria metalinguagem. Então, não. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Função emotiva ou expressiva, porque a atitude do enunciador, o que ele pensa, o que ele sente, está se sobrepondo ao que ele está escrevendo. É isso, observa lá, ó. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônica divertida hoje. Não dá. Não tem como disfarçar. E aí ele começa a falar coisas pessoais. 6 recados. A luz que eu esqueci acesa ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, na minha secretária eletrônica, como se ele dissesse isso. Recados chatos da opinião dele. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Basicamente, o texto vai seguindo prioritariamente em função emotiva ou expressiva, por causa dessa atitude dele, dos pensamentos, das emoções e das opiniões do autor. Ok? O enunciador, no caso, né? O texto. Quando eu chamo de autor, aí você já sabe o que eu estou querendo dizer, que é o enunciador, o locutor, etc. O remetente, dá na mesma. Então, vamos marcar aqui a letra B e vamos ler as outras. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não. Seria se tivesse, imperativo, se o foco estivesse no leitor. Mas não é.
O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Também não, porque no referente é função referencial. É um texto jornalístico, um verbete e tudo mais. Letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, que seria fática, você sabe que não é também. Esse texto foi retirado de Enem 2012, primeira aplicação, caderno 5, amarelo, questão 127. Pode procurar lá que você encontra lá. E a anterior, que eu esqueci de te dar a referência aí, eu não sei se você baixou o PDF ou não, é do vestibular FUVEST de 2004, primeira fase, prova V, questão número 1. Seguindo adiante, questão 9. Isso mesmo, questão 9. Parece que vai chover. Fala o coleguinha lá. O John fala, pois é. E o Garfield? Pois é, pois é. Pois é, não é? Pois é, não é? Pois é. Pera, a gente tem que ir marcando. Não, primeiro. Parece que vai chover. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é, não é? Pois é, não é? Pois é. E aí o Garfield fala, e ainda dizem que a arte da conversa acabou. O Garfield pensa, na verdade. Jim Davis, Garfield 2008. Vamos lá. Qual é a função da linguagem predominante na tirinha e como ela foi usada para produzir humor? A função da linguagem predominante é a função fática e ela foi usada para produzir humor na mesma situação que ela é usada em qualquer, né, em qualquer tipo, situação. A mesma situação que ela é usada em qualquer situação. Por quê? Porque ela é para manter a conversa ativa. Os dois lá estavam no tédio, não tinha assunto. Ficou, pois é, pois é, pois é, pois é. Só para manter o diálogo funcionando, mas ninguém falava nada com nada. Era só um pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então, só para isso. Ela foi usada para produzir humor na medida em que os dois personagens ficam trocando palavras que não têm sentido nenhum, não vão acrescentar, né, conhecimento nenhum e tal. É só mesmo expressões para manter a conversa ativa ali, para o diálogo continuar ativo. Questão 10. O telefone tocou. Ah, alô? Quem fala? Ah, não, não é, não tem não. Não é ao vivo não, desculpa. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Ah, não, pera aí. É quando a pessoa se confunde no próprio texto que ela mesma botou na questão. É uma beleza. Mas, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui, que é porque tô com dificuldade de ler, né? Até tô de óculos hoje, tá refletindo aqui minhas luzes, ó. Um de um lado, outro do outro. Tudo bem, repara não. Aqui é bom que com o PDF, com o papelzinho aqui eu tampo a luz. Então vamos lá, maravilha. O telefone tocou. Alô, quem fala? Aí outra pessoa fala, como? Com quem deseja falar? E quero falar com o senhor Samuel Cardoso. E aí a pessoa que atendeu diz, é ele mesmo, quem fala por obséquio? E a pessoa que ligou fala, não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Tinha que ser um Samuel, né? Faça um esforço. E aí o seu Samuel fala, lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? O texto é de Carlos Drummond de Andrade, Contos de Aprendiz, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1958, fragmento. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina qual função? Por favor, né? Facílima essa, mamão com açúcar. Podia cair essa no seu Enem, né? Oh, mas você ia ficar satisfeita, você ia ficar satisfeito. Olha, é a função fática. Toda vez que você tem o esforço e o próprio enunciado, o próprio comando da questão te dá a resposta. Ó. Pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor, predomina no texto a função fática. Não é metalinguística, porque metalinguística foca no próprio código, nem referencial, nem emotiva, nem conativa. Esse texto foi retirado de Enem 2014, terceira aplicação, caderno 6 cinza, que só tinha caderno cinza, questão 108. Ok? Terceira aplicação do Enem de 2014. Se você não sabia que teve terceira aplicação, teve. Questão número 11.
A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. É de M. Duarte, O Guia dos Curiosos, São Paulo, Companhia das Letras, 1995. Predomina no texto a função da linguagem. Qual? Agora... Mas você sabe, não sabe? Eu sei que você sabe, ó. Predomina no texto a função emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Não, não tem nada sentimental nem opinião. Nada. Fática, porque o texto testa... Nossa, que construção, hein? Quem criou essa questão? Não podia ter colocado uma outra palavra, não? Porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não, não é fática. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. O foco está no assunto, não tem opinião, não tem emoção, não tem função da linguagem, não tem tentativas de manter o canal de comunicação aberto, não tem apelo ao interlocutor, para o interlocutor tomar uma atitude, não tem nada disso. O foco está no assunto, função referencial. E essa questão foi retirada de Enem 2010, primeira aplicação, caderno 5 amarelo, questão número 97. Muito bem, eu acho que essa é a última dessa aula de hoje, dessa primeira rodada de correção. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, é a última, para a gente fechar hoje e a gente voltar, né, amanhã ou na próxima com mais uma correção, com a segunda parte. Você vai ver que aqui o nosso PDF de exercícios tem... Deixa eu ver... Eita, mas tem coisa com força, hein? Tem 25 questões, então hoje nós vamos corrigir 12 e na próxima aula 13. Texto 1. Nós temos aí o agar e ele diz: quando digo alto, significa parem. Agora vamos tentar de novo. É muito bom. Quando eu digo alto, significa parem. Agora vamos tentar de novo, que já estava todo mundo caindo, né? Porque não entenderam quando ele disse alto, que alto significava parem. Inclusive, alguns países em espanhol, não sei se são todos, aquela placa de pare que a gente tem pare, os Estados Unidos tem stop, em alguns países em espanhol é alto. Só curiosidade para você, né? Para não falar que aqui a gente também não tem uma cultura inútil. Porque é óbvio que pela cor e formato da placa, se você estiver dirigindo em qualquer lugar que tiver a mesma cor e formato, você vai saber que é uma placa de pare. Tudo bem. Aquele era o texto 1. Vamos ver o texto 2. O que é isso? Aí um personagem pergunta, o outro responde. Um website de histórias em quadrinhos. Dá para ver as tiras de amanhã? Por quê? Se o sargento vai me bater, vou me esconder desde já. Então é Mort Walker, Greg Walker, Recruta Zero. Esse personagem aí que apanha é o Recruta Zero. Aqui em cima é de Dick Brown, Agar o Horrível. Aqui embaixo mais uma vez para você, Mort Greg Walker, Recruta Zero. É possível encontrar metalinguagem nas duas tirinhas lidas. Entretanto, em cada uma, a função é trabalhada de uma forma específica. Compare os dois textos e explique em qual situação se dá a função metalinguística presente em cada um. Você tem que comparar os dois e ver como que a metalinguagem está sendo utilizada nos dois. Vamos ver o primeiro. Nós temos aí, quando digo alto, significa parem. Está sendo usada a metalinguagem aí. A língua explicando a própria língua. Ok? É na parte da língua mesmo. Ele está dando um sinônimo, uma definição para a palavra alto. Língua explicando a própria língua. No outro, já não é a língua explicando a própria língua, já não é dando uma definição de uma palavra. O outro
é uma tirinha falando sobre a criação de tirinhas. Então, nos textos aí nessa linguagem visual e tudo mais, nos textos em geral, tem essas duas formas de você usar a metalinguagem. Ou você está explicando a própria língua, que é o caso do verbete de dicionário, de enciclopédia, ou você está usando a língua para mostrar o processo de criação de coisas na própria língua, que é o caso desse texto 2. Que aí nós temos aí o personagem vendo tirinhas na internet dentro de uma tirinha. É uma tirinha dentro da outra. Então nós temos duas formas diferentes de fazer a metalinguagem. Ok? Por hoje é isso. A gente volta na próxima aula aí com exercícios sobre semântica, que o módulo é linguagem estilística e semântica. Na parte de linguagem estilística nós estamos aí com funções da linguagem. Depois nós temos a parte de semântica, que também é super ampla. A gente volta então na próxima aula com questões de semântica. Eu sei que você acertou aí tudo, porque você tem acompanhado as aulas do canal. Então, para você que acertou tudo, eu vou deixar aplausos. Claro que eu vou deixar aplausos, como sempre. E se você, por acaso, errou alguma, comenta aí. Mas eu imagino que você acertou tudo. E também, se você achou ou pensou em outras funções da linguagem nos textos que a gente viu, comenta aí também que a gente vai discutindo junto, ok? Vamos fechar, né? Eu não posso fechar na tela de aula, né? Eu tenho que ir para a tela final para a gente fechar. Vamos lá. Ufa, é isso aí, 46 minutos. Eu pensei que ia ser mais, tá bom, 46 tá bom. Ó, um beijo para você e até a próxima. Não vou enrolar mais não. Ah, só o card aí para todas as aulas do módulo Linguagem Estilística e Semântica. Cardzinho para você aí. E agora sim, tchau.